Eu sei por que você está aqui. O título entrega tudo, né? Freira, padre, amor secreto. Parece até nome de filme antigo, daqueles que a gente assiste na sessão da tarde. E eu prometo que a gente vai chegar na parte em que o convento tremeu. Mas antes de eu te contar como eu me apaixonei pelo único homem que eu não podia nem sonhar em amar, você precisa entender uma coisa muito importante sobre mim. Eu não entrei naquele convento procurando por aventura. Eu não tinha a menor ideia do que era o amor. Eu entrei lá para fugir do barulho, da confusão do mundo aqui fora. E acabei caindo num silêncio que era 1000 vezes mais ensurdecedor. Sabe como é cidade pequena no interior do Brasil, né? Pra uma menina quieta, que não era nem a mais bonita do baile, nem a mais popular da escola, os caminhos eram meio que contados. Ou você arrumava um bom casamento, ou virava professora, ou... Bem, ou você encontrava uma vocação religiosa. E, desde pequena, todo mundo dizia que eu tinha jeito pra coisa. Eu era calma, gostava de ler, não era de bagunça. Minha mãe, uma mulher de uma fé inabalável, olhava pra mim e dizia com os olhos cheios d'água: "Minha filha, você seria uma noiva de Cristo tão linda." E eu, com meus 17, 18 anos, o que eu ia dizer? Que não. Que eu queria conhecer o mundo, talvez ir para a faculdade numa cidade grande. Eu nem sabia direito o que eu queria. A vida de freira parecia segura, respeitável, um jeito de deixar minha família orgulhosa e de ter um lugar no mundo sem precisar brigar muito por ele. Então, quando chegou a hora, eu disse sim. Não foi um chamado divino, com anjos e trombetas. Foi mais um, pois é, acho que é isso, mesmo. E com uma malinha na mão e um nó na garganta, eu fui. Lembro como se fosse hoje do dia em que o portão do convento de Santa Rita se fechou atrás de mim. O som foi um baque surdo, pesado. Tum! Naquele instante, eu senti no corpo todo que uma parte da minha vida tinha acabado de morrer. O cheiro do mundo, o barulho dos carros, a voz da minha mãe, tudo ficou para trás. Do lado de dentro, o ar era outro. Tinha um cheiro de vela derretida, de produto de limpeza forte e de madeira velha. Um cheiro que não tinha vida, sabe? E foi ali que a Cecília começou a desaparecer. A primeira coisa que eles tiram de você é o seu nome. Você não é mais a Cecília, filha da Dona Lourdes e do seu João. Você vira irmã, só isso. Um título, não uma pessoa. Depois, tiram suas roupas. Todas as suas blusas coloridas, suas calças jeans. Tudo é guardado e você veste o hábito. Uma roupa pesada, quente, sempre da mesma cor, igualzinha à de todo mundo. O objetivo era esse mesmo: apagar quem você era para que você virasse uma serva de Deus. O problema é que no processo, você corre o risco de não virar nada. A rotina era esmagadora. O sino era o nosso verdadeiro chefe. Ele mandava em tudo. 5 da manhã, o primeiro toque. Acordar, rezar no chão frio. 7 horas, café da manhã, em silêncio absoluto. Depois, trabalho. Limpar o chão, lavar roupa na mão, cuidar da horta debaixo de sol forte, costurar, o dia inteiro, em silêncio. A gente só podia falar o estritamente necessário. Se cruzava com outra irmã no corredor, era só um aceno de cabeça. Uma conversa mais animada era vista com maus olhos, como perda de tempo ou apego mundano. No começo, eu até que me esforcei. Tentei encontrar Deus naquele silêncio todo. Tentei ver a beleza na rotina, na disciplina. Mas o tempo vai passando e a idealização vai embora, dando lugar à realidade nua e crua. E a realidade era que a vida ali era solitária, terrivelmente solitária. É uma solidão diferente.
porque você está cercada de gente. Eram 30 mulheres vivendo debaixo do mesmo teto. Mas era como se cada uma vivesse na sua própria ilha, deserta. Ninguém compartilhava uma dor, uma saudade, uma alegria. Tudo era guardado para dentro, porque demonstrar sentimento era sinal de fraqueza, de falta de fé. E eu sentia falta. Sentia falta de coisas bobas, de uma conversa fiada com uma amiga, do abraço da minha mãe, de comer um pedaço de bolo de chocolate sem culpa. À noite, na minha cela, que era um quartinho minúsculo, com uma cama dura e uma cruz na parede, eu olhava pela janela. Eu via as luzinhas da cidade lá longe. Ouvia um pedaço de uma música que o vento trazia, e meu coração apertava. Ali, fora, o mundo continuava girando. As pessoas continuavam vivendo, amando, sofrendo. E eu estava ali, parada no tempo, como um fantasma na minha própria vida. Eu estava seca por dentro, sabe? Resignada. Eu tinha aceitado que meu destino era aquele: passar o resto dos meus dias como uma sombra silenciosa, servindo a um Deus que, na maioria das vezes, parecia tão silencioso e distante quanto a Madre Superiora. Eu já não pedia mais nada nas minhas orações. Eu não esperava mais nada da vida. E foi aí, claro. Foi bem nesse momento em que a minha alma estava no piloto automático que ele apareceu. E o meu silêncio, que por quase 10 anos foi a única coisa que eu conheci pela primeira vez, ganhou um som. O som da voz dele. Então, a minha vida era essa coisa morna, sabe? Um dia depois do outro, sem surpresa nenhuma. Eu já tinha me acostumado. A gente se acostuma com tudo. Até com o silêncio. Até com a solidão. E quando a Madre Superiora anunciou no refeitório que um padre de fora, um jesuíta de São Paulo, viria passar uma semana para um retiro espiritual, eu nem levantei a cabeça do prato. Para mim, aquilo não significava nada. A gente já estava calejada. Vez ou outra aparecia um. A gente já esperava o de sempre. Um senhor de batina, com voz de trovão, que passava horas falando sobre como o mundo era um lugar terrível, cheio de pecado, e como a nossa única salvação era rezar mais e trabalhar mais. Era sempre a mesma conversa. A gente ouvia tudo com a cara mais piedosa do mundo, mas por dentro, a cabeça estava longe, pensando se a roupa no varal já tinha secado. Era só mais um homem que vinha nos lembrar de como éramos pequenas. A gente aguentava a semana de sermões e depois a vida voltava ao normal. Ou seja, ao nosso silêncio de sempre. Mas dessa vez foi diferente. O tal Padre Gabriel chegou numa segunda-feira de manhã. Eu estava na capela limpando os bancos de madeira, um trabalho que eu até gostava porque me deixava sozinha com meus pensamentos. Ouvi o barulho do portão e, por curiosidade, espiei pela fresta da porta. Vi a Madre Inês indo recebê-lo, com aquela postura de general de sempre. E foi aí que eu senti a primeira pontada de que algo estava fora do lugar. Ele não era um senhorzinho. Era novo. Devia ter uns 30 e poucos anos a minha idade. E ele não tinha aquele ar pesado, de autoridade, que os outros tinham. Ele parecia leve. Tinha o cabelo meio bagunçado pelo vento e carregava uma pasta de couro surrada debaixo do braço. Mas a coisa que me pegou de jeito, a primeira coisa que realmente me chamou a atenção, foram os olhos. Sabe, os outros padres olhavam através da gente. A gente era só parte do cenário. Um monte de hábitos pretos e brancos. Ele não. Quando ele olhou ao redor, parecia que ele estava de fato vendo o lugar. Vendo as rachaduras na parede, as flores teimosas que cresciam no pátio. Por um segundo, o olhar dele cruzou com o meu, ali na fresta da porta. Eu me encolhi, com medo de levar uma bronca, mas ele apenas sorriu. Não foi um sorriso grande, foi só um levantar de canto de boca, um reconhecimento, "Oi, eu te vi aí."
Meu coração deu um tropeço. Foi a primeira vez em anos que eu não me senti invisível. Mais tarde, na primeira palestra dele, a capela estava cheia com aquele nosso silêncio de expectativa. Eu me preparei para o sermão de sempre. Mas ele não começou falando do diabo nem do fogo do inferno. Ele começou lendo um poema do Drummond, que falava sobre ter uma pedra no meio do caminho. Eu, que amava livros, que tive que deixar todos os meus romances para trás, senti aquilo como um soco no estômago. Um padre lendo poesia que não fosse da Bíblia? A voz dele era calma. Não tinha aquela impostação de quem está fazendo um teatro. Ele falava de um jeito que parecia uma conversa. Ele falava sobre a dúvida não ser o contrário da fé, mas uma parte dela. Falava sobre encontrar Deus não só no altar, mas na confusão dos nossos próprios corações, na saudade que a gente sentia, na beleza de uma música. Pela primeira vez em anos, eu não estava só ouvindo por obrigação. Eu estava conectada. As palavras dele não eram ordens, eram convites. Ele estava convidando a gente a pensar, a sentir. E eu não sabia que eu estava com tanta fome de um convite assim. 2 dias se passaram nessa toada. E eu, que antes fugia de qualquer coisa que saísse da rotina, agora contava as horas para as palestras dele. Mas a virada de chave mesmo, o momento que deu início a tudo, aconteceu na biblioteca. A Madre Inês me pediu para ajudar o Padre Gabriel a encontrar uns livros antigos sobre a história do nosso convento. Era uma desculpa, claro, para me manter debaixo de olho. Entrei na biblioteca com o coração na mão. Ele já estava lá, passando os dedos nas lombadas dos livros, exatamente como eu gostava de fazer. "Boa tarde, irmã", ele disse, se virando. Para mim, com aquele sorriso fácil. "Boa tarde, padre. A madre me pediu para ajudá-lo." Começamos a procurar os livros em silêncio. Mas não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio confortável. Foi ele quem quebrou. "A irmã parece gostar daqui", ele comentou, se referindo à biblioteca. "É o meu lugar preferido no convento", respondi sem pensar. Ele me olhou de um jeito curioso. "E por quê?" Ninguém nunca me perguntava por quê. As coisas no convento simplesmente eram. Eu hesitei, mas respondi. "Porque aqui, mesmo os livros sendo sobre Deus, eles contam histórias. E eu sinto falta de histórias." Aí ele parou o que estava fazendo e me encarou de verdade. E fez a pergunta. A pergunta que detonou a bomba dentro de mim. "Qual era o seu nome, irmã? Antes de ser irmã." Eu fiquei sem ar. Ninguém, em quase 10 anos de convento, nunca tinha me perguntado aquilo. Meu nome de batismo era uma peça de museu. Uma lembrança de uma vida passada que deveria estar enterrada. Era proibido falar do nosso passado. Olhei para ele assustada, e ele só esperou, com uma paciência genuína no olhar. "Cecília", eu disse. A palavra saiu da minha boca como se fosse de outra pessoa, enferrujada pelo desuso. Ele sorriu, um sorriso diferente, mais profundo. "Cecília", ele repetiu baixinho. "É um nome lindo. Combina com quem gosta de histórias." E foi isso. Foi só isso. Mas o jeito que ele disse meu nome foi como se ele tivesse me visto de verdade pela primeira vez. Não a freira, não o hábito, não a função. A Cecília, a menina que gostava de livros. Naquele momento, ele me devolveu um pedaço de mim que eu nem lembrava que tinha perdido. Naquela noite, na minha cama dura, o silêncio do convento tinha um som. O som do meu nome. Cecília, dito por ele. E pela primeira vez em uma década, eu não adormeci como irmã Cecília, a serva de Deus. Eu adormeci como a Cecília. E a Cecília estava sentindo algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade, esperança e um medo terrível. Aquele padre não fazia a menor ideia. Mas ele não
Tinha só entrado no nosso convento para um retiro. Com uma única pergunta, ele tinha arrombado a porta da minha alma. E a bagunça estava só começando. Depois daquela conversa na biblioteca, o mundo dentro de mim mudou de cor. O cinza do convento parece que ganhou uns tons diferentes que só eu conseguia ver. A rotina continuava a mesma. O sino continuava tocando nas mesmas horas. Mas agora existia uma expectativa. Um frio na barriga constante. Cada vez que eu cruzava um corredor, meu coração dava uma acelerada na esperança de dar de cara com ele. O silêncio, que antes era meu inimigo, virou meu cúmplice. Era no silêncio que eu podia pensar nele, repassar nossa conversa na minha cabeça, sentir de novo aquele calorzinho de ter sido vista. Mas era uma tortura também. A gente se via de longe, na missa. Ele lá no altar, eu no meu cantinho. Nossos olhos se encontravam por um segundo. E nesse segundo, parecia que o mundo inteiro parava. Era um diálogo inteiro em um só olhar. Mas e depois? A gente vivia no mesmo lugar, mas era como se estivéssemos em países diferentes, com uma fronteira invisível e supervigiada entre nós. Eu precisava falar com ele de novo. Precisava saber se o que eu senti, ele também sentiu, ou se eu estava só ficando louca. A chance veio de um jeito que só Deus ou o diabo poderiam ter arrumado. No meio do retiro, ele se ofereceu para ouvir as confissões. Era a nossa única oportunidade de ter uma conversa de verdade, com a permissão da igreja. A ideia de me confessar com ele me apavorava. O que eu ia dizer? Padre, meu maior pecado é pensar no Senhor o dia inteiro. Mas a necessidade de ouvir a voz dele de novo era maior que o medo. Entrei no confessionário e meu corpo tremia da cabeça aos pés. Aquele cubículo de madeira escura com cheiro de poeira e culpa nunca me pareceu tão assustador. Ajoelhei, fiz o sinal da cruz e comecei a falar. A voz quase não saía. Abençoe-me, Padre, porque eu pequei. Desfilei meus pecadinhos de sempre, a impaciência com uma irmã, um pensamento de orgulho. Bobagens. Quando terminei, um silêncio se instalou. Eu esperei a penitência, mas o que veio foi a voz dele, baixa e suave, do outro lado da grade. E o seu coração, Cecília? Ele não tem nada a confessar? O jeito que ele disse meu nome de novo naquele lugar sagrado foi um nocaute. Eu desabei. Comecei a chorar, um choro mudo, engasgado, que eu segurava há anos. E eu confessei. Não o pecado de desejá-lo, mas a dor por trás dele. Confessei a minha solidão, o meu sentimento de ser uma farsa, uma mulher oca por dentro de um hábito. Ele não me julgou. Ele não me mandou rezar 1000 Ave-Marias. Ele ouviu. E então ele também se confessou. Ele falou da solidão dele, da pressão de ser um padre, de ter que ser um exemplo de perfeição, quando, por dentro, ele também era cheio de dúvidas e de uma vontade imensa de ter uma conexão real com alguém. Ele me disse: Cecília, sentir-se só não é pecado. Pecado é viver uma vida inteira sem se sentir vivo. Ali, no escurinho do confessionário, separados por uma treliça de madeira, nós dois tiramos nossas máscaras. Não éramos mais a freira e o padre. Éramos só a Cecília e o Gabriel, 2 almas solitárias que, por um milagre, tinham se encontrado. Saí dali flutuando. Ele me deu uma penitência simbólica, mas o que ele me deu de verdade foi a permissão para sentir. O retiro dele estava acabando. A ideia de que ele iria embora e tudo voltaria a ser como antes era um desespero. E foi aí que o nosso amor proibido encontrou um jeito de sobreviver. No papel. No último dia, ele me procurou na biblioteca. Disse que queria me agradecer pela ajuda e me deu um livro de presente. Era um livro de poemas do Mário Quintana.
Acho que você vai gostar, ele disse. E o olhar dele me dizia que havia algo mais ali. Eu agradeci, com o coração na boca, e corri para minha cela. Com as mãos trêmulas, eu abri o livro. E lá dentro, dobradinha, uma folha de papel. Uma carta. A primeira carta. Não era uma carta de amor cheia de declarações. Era mais bonita que isso. Era uma carta de entendimento. Ele dizia que nossa conversa no confessionário tinha sido a coisa mais honesta que ele tinha vivido em anos. E terminava com uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu não sei o que Deus planeja para nós, mas sei que Ele não nos uniria em alma para nos deixar sofrer sozinhos. Precisamos continuar conversando. Aquela carta virou meu tesouro. Eu a li e reli tantas vezes que quase decorei. Dormi com ela debaixo do meu travesseiro. E no dia seguinte, antes de ele partir, eu precisava dar uma resposta. Escrevi um bilhete rápido, falando sobre como as palavras dele tinham me dado fôlego. O desafio era: como entregar? A solução foi o próprio livro. Antes da última missa, dele eu o encontrei rapidamente e devolvi o livro. Obrigada pelo presente, padre. Mas acho que este livro deve ficar na nossa biblioteca, para que outras irmãs também possam ler. E dentro dele estava a minha resposta. O livro de Mário Quintana virou nossa caixa postal secreta. Ele foi embora do convento no fim daquele dia. Doeu vê-lo partir. Mas, ao mesmo tempo, ele não foi embora por completo. Ele deixou para trás uma ponte. Uma ponte de papel e tinta. Uma vez por semana, um rapaz da cidade vizinha trazia umas doações para o convento. E ele era o nosso mensageiro, sem nem saber. Gabriel entregava a ele um livro para a biblioteca do convento. E no meio desse livro, vinha uma carta para mim. E eu, na semana seguinte, devolvia um livro antigo para a paróquia dele, com a minha resposta. Nosso amor floresceu ali, nas entrelinhas. A gente se apaixonou pelas almas, pelas palavras. Ele me contava dos seus dias, dos seus desafios como padre numa paróquia nova. E eu contava da minha rotina, mas também dos meus sonhos, das minhas memórias. Era o nosso mundo secreto, um mundo onde a gente podia ser só Cecília e Gabriel. E esse mundo era a coisa mais linda, mais viva e, sem dúvida, a mais perigosa que já tinha me acontecido. Os primeiros meses da nossa troca de cartas foram como um oásis no meio do meu deserto. Minha vida ganhou um novo centro, um novo sol. E esse sol nascia toda quarta-feira, que era o dia em que o rapaz das doações da cidade vizinha aparecia. Eu esperava por aquele dia com uma ansiedade que chegava a doer. Cada carta do Gabriel era um copo de água fresca, me contando do seu dia, me fazendo perguntas, me lembrando que eu existia para alguém no mundo. E eu respondia com a alma, contando cada detalhe da minha rotina, que agora, por causa dele, já não parecia tão cinza. O problema é que a felicidade, quando é muito grande e secreta, vaza. Vaza pelos olhos, por um sorriso que escapa no meio da oração, por uma leveza no jeito de andar. E no convento, um lugar onde a alegria era uma coisa controlada, quase suspeita, o meu brilho novo começou a chamar a atenção. O meu oásis começou a ser vigiado. A primeira a farejar algo no ar foi a irmã Ágata, a bibliotecária. Ela era uma mulher que tinha a amargura de quem não realizou seus próprios sonhos e, por isso, se especializou em cuidar da vida das outras. Ela começou a me lançar uns olhares compridos, cheios de veneno. Um dia, na hora do almoço, ela soltou na frente de todo mundo: "Nossa, irmã Cecília, a irmã fica tão ansiosa pelas quartas-feiras, não é? Um interesse enorme por esses livros que chegam de fora." O sangue sumiu do meu rosto. Eu murmurei qualquer coisa sobre gostar de novidades para a nossa biblioteca. Mas o estrago estava feito. A semente da desconfiança tinha sido plantada na cabeça de todas. A partir daquele dia,
Eu senti os olhares. Conversas que paravam quando eu chegava. Irmãs que me faziam perguntas inocentes. Mas esse padre Gabriel, ele ainda se lembra da gente? Muitos livros ele manda, não? Era como se eu tivesse um holofote em cima de mim e não soubesse. Eu estava sendo observada e a plateia não parecia estar gostando nem um pouco da peça. Mas o verdadeiro perigo, a ameaça real, tinha nome e sobrenome. Madre Inês. Ela não era de fofoca. Ela era de ação. E ela sentiu o cheiro da fumaça de longe. Numa tarde, ela me chamou na sua sala. Meu coração foi parar na garganta. Era a mesma sala escura, com o mesmo cheiro de cera. Ela me ofereceu uma cadeira, o que era um péssimo sinal. Madre Inês só era gentil quando estava prestes a dar o bote. Irmã Cecília! Ela começou folheando uns papéis, sem olhar para mim. Tenho acompanhado com interesse esse nosso intercâmbio cultural com a paróquia do Padre Gabriel. A palavra cultural saiu com um sarcasmo que me deu calafrios. É muito nobre da parte dele se preocupar tanto com a nossa modesta biblioteca. E é muito nobre da sua parte se encarregar pessoalmente de toda essa logística. Eu fiquei calada. Qualquer palavra que eu dissesse poderia ser usada contra mim. Mas, ela continuou, finalmente levantando os olhos e me cravando com aquele seu olhar de raio-x. Espero que esse interesse todo pela literatura não esteja tirando o seu foco do que realmente importa. A alma de uma freira deve ser um jardim fechado, regado apenas com oração e trabalho. Apegos externos, mesmo que sejam apegos a ideias ou a livros, podem se tornar portas para o orgulho e a vaidade. Era um aviso, claro como a luz do dia. Ela estava me dizendo: eu sei que tem alguma coisa aí, e é melhor você parar. Deus não gosta de corações divididos, irmã Cecília. Ela concluiu se levantando. E eu também não. Pode se retirar. Saí daquela sala tremendo. A alegria pura das cartas agora vinha misturada com um medo real, palpável. Contei tudo ao Gabriel na minha carta seguinte. E nós concordamos em ser mais cuidadosos. Mas como se pode ser cuidadoso quando se está apaixonado? A gente sempre acha que consegue ser mais esperto que o perigo. E foi essa arrogância que quase nos destruiu. Aconteceu numa quarta-feira, claro. O dia estava nublado, pesado, como se o céu já soubesse que ia dar ruim. O rapaz das doações chegou e, como sempre, me entregou a caixa com os mantimentos. E lá no meio estava o livro da semana. Meu coração batia forte de antecipação. Peguei o pacote para levar para a despensa. O livro seguro debaixo do meu braço. E como se tivesse saído do chão, a Madre Inês apareceu no fim do corredor. O susto foi tão grande que eu tropecei nos meus próprios pés. Meu corpo deu um solavanco para frente e o livro escapou de debaixo do meu braço. Eu vi tudo em câmera lenta. O livro voando pelo ar e caindo no chão de pedra com um baque surdo. E ele caiu aberto. E da página do meio, um envelope branco deslizou e ficou ali, exposto, em cima do ladrilho escuro. O tempo parou. Eu, a Madre Inês e a carta. A prova do nosso crime. Ali no chão, entre nós duas. O rosto dela, que já era sério, se fechou numa máscara de fúria gelada. Os olhos dela foram da minha cara de pânico para o envelope no chão. Ela começou a se curvar para pegar. Era o fim. Eu senti meu mundo inteiro desmoronando. O som do meu coração era a única coisa que eu ouvia. E então, não sei de onde tirei forças, o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Num movimento desesperado, eu me joguei no chão antes dela. Nossa, madre, que desastrada que eu sou! Eu disse com uma voz esganiçada, que nem parecia a minha. Ajoelhada com o corpo tremendo, eu peguei o livro com uma mão e com a outra agarrei a carta e, num gesto rápido, a enfiei de volta no meio das páginas e fechei o livro com um estalo.
Levantei, o rosto queimando de vergonha e medo, e estendi o livro para ela. Perdão pelo meu descuido. Ela não pegou o livro. Ficou me encarando, os olhos apertados, desconfiados. Ela sabia. Eu sei que ela sabia o que tinha visto. Ela ficou ali me pesando, me medindo, procurando uma confissão no meu rosto. Foram os segundos mais longos de toda a minha vida. Eu achei que ela ia arrancar o livro da minha mão e abri-lo ali mesmo. Mas, sem a prova física, ela não podia fazer nada. Com um bufo de desprezo, ela finalmente disse: "Da próxima vez, preste mais atenção no seu trabalho e menos nas suas distrações, irmã." E me deu as costas, saindo pelo corredor com passos duros. Eu fiquei ali, de pé, com o livro prensado contra o peito, as pernas como gelatina. Eu tinha escapado, por um triz, mas o alívio durou pouco. Naquela noite, a carta do Gabriel na minha mão não parecia mais um tesouro. Parecia uma bomba relógio. E eu tive a sensação horrível de que o tempo estava acabando. O nosso jardim secreto tinha sido descoberto. E agora, a gente só não sabia quando a dona do terreno viria para arrancar tudo pela raiz. O medo, sabe? Ele tem um gosto de ferrugem na boca. E eu passei as semanas seguintes com esse gosto, me acompanhando o dia inteiro. Depois daquele susto com o livro no corredor, a alegria do nosso segredo virou pânico. A gente combinou, na carta seguinte que eu li tremendo debaixo das cobertas, que era melhor parar. Parar com tudo. Por um tempo. Até a poeira baixar. E o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio vazio de antes, nem o silêncio cúmplice de quando a gente se correspondia. Era um silêncio de agonia. Cada dia sem uma palavra dele era uma tortura. As quartas-feiras, que antes eram o ponto alto da minha semana, viraram dias de pavor. Eu pedia para outra irmã receber as doações. Inventava que estava passando mal, qualquer coisa, para não ter que encarar a possibilidade de haver um livro ali e eu não poder pegar. Era como passar sede na beira de um rio. Eu estava definhando, e a Madre Inês, com seus olhos de gavião, percebia. Ela me observava de longe, com uma satisfação cruel, como quem assiste um inimigo sangrar lentamente. Ela sabia que tinha nos encurralado, e estava só esperando que o nosso próximo erro. E o erro veio, e para minha vergonha e desespero, o erro fui eu. Depois de quase um mês nesse silêncio de rádio, eu não estava mais aguentando. A saudade era uma dor física, uma coisa que me apertava o peito e me tirava o fôlego. Eu precisava saber dele, precisava que ele soubesse de mim. A minha imaginação voava longe. Será que ele já me esqueceu? Será que ele arrumou outra pessoa? Será que ele achou que eu desisti? A incerteza estava me matando. Numa noite de fraqueza, movida por essa saudade doentia, eu fiz o que tinha jurado não fazer. Peguei um papel e uma caneta. Só uma carta. Eu disse para mim mesma. Só para ele saber que eu ainda estou aqui. Só para dizer que eu o amo. Escrevi tudo o que estava entalado na minha garganta. Foi uma carta desesperada, cheia de amor e de medo. No dia seguinte, eu soube que uma caixa de livros velhos seria enviada de volta para a paróquia dele. Era a oportunidade. Com o coração na mão, escondi minha carta dentro de um dos livros mais grossos, um que eu tinha certeza que só ele abriria. Foi um ato de puro desespero, e foi a minha ruína. Na manhã da entrega, a caixa estava pronta, lacrada, perto da portaria. Eu só precisava esperar o rapaz das doações chegar e levá-la. Eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo com uma pontinha de alívio por ter, de alguma forma, me comunicado com ele. Eu estava arrumando umas flores no altar do corredor principal, quando a Madre Inês passou por mim. Ela parou ao lado da caixa. "O que é isso, irmã Cecília?" Ela perguntou, embora soubesse perfeitamente. "São os livros para devolução, madre.
Para a paróquia do Padre Gabriel. Ela deu um sorrisinho gelado. Ah, sim, o nosso intercâmbio literário. Sabe, antes de enviarmos, acho prudente eu mesma dar uma última olhada, para garantir que está tudo em ordem. Meu sangue virou gelo. Não precisa, madre. Eu mesma já conferi tudo. Gaguejei. Eu insisto, ela disse. A voz suave como seda, mas afiada como uma navalha. E ali, na minha frente, ela pegou um estilete e cortou a fita da caixa. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Ela começou a tirar os livros, um por um, examinando cada um. Não era uma busca aleatória. Ela estava caçando. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia. Eu fiquei parada, petrificada, assistindo a cena como se fosse um pesadelo. Então, ela pegou o livro. O livro pesado de capa escura onde eu tinha escondido a minha carta. Ela não o folheou. Ela apenas o segurou, virou-o de cabeça para baixo e o sacudiu. E o envelope branco caiu no chão com um barulhinho suave, quase inaudível, mas que para mim soou como uma explosão. Ela não se abaixou para pegar, apenas apontou com o queixo. Pegue! Ela ordenou. Com as mãos trêmulas e as pernas bambas, eu me abaixei e peguei a minha própria sentença. Entreguei a carta a ela. O mundo inteiro parecia ter parado de girar. Ela abriu o envelope devagar, saboreando cada segundo da minha agonia. Não tirou os olhos de mim enquanto desdobrava o papel. E então, ela leu. Eu vi o rosto dela se transformar. A satisfação virou uma fúria contida, as narinas dilatadas, os lábios apertados numa linha fina. Ela leu cada palavra que eu escrevi para o Gabriel. Cada meu amor, cada sinto sua falta, cada não aguento mais. Quando terminou, ela dobrou a carta com uma precisão assustadora e a guardou no bolso do hábito. Eu esperei o grito, a bofetada, a humilhação ali mesmo. Mas o que ela fez foi muito pior, muito mais teatral. Sem dizer uma palavra para mim, ela se virou e caminhou com passos firmes até o centro do pátio interno, onde ficava a corda do sino principal. Era o sino que só tocava em caso de incêndio, morte ou um anúncio de extrema importância. E ela o tocou, com força. Blém, blém, blém. O som grave e urgente ecoou por todo o convento. Um alarme que fez todas as freiras largarem o que estavam fazendo e correrem, assustadas, para ver o que tinha acontecido. Em menos de um minuto elas estavam todas ali, no pátio, os rostos pálidos e confusos. O que foi, madre? Um incêndio? E perguntou uma das mais velhas. Madre Inês subiu os 3 degraus da entrada da capela, para que todas pudessem vê-la. Ela esperou o silêncio ser total. Então, com uma voz que cortava o ar, ela começou. Minhas irmãs, ela bradou. Hoje, a pureza deste solo sagrado foi profanada. A serpente do pecado, da luxúria e da traição fez seu ninho entre nós. Debaixo do nosso teto, todas se entreolharam, apavoradas. E então, ela levantou o braço e apontou um dedo acusador na minha direção. Eu estava parada no meio de todas, paralisada. A noiva de Cristo que se entregou a um homem. A alma consagrada que se vendeu à imoralidade. A pecadora está entre nós. Olhem para ela. Olhem para Irmã Cecília. O mundo acabou. Todos os rostos se viraram para mim. Eu via o horror, o nojo, a fofoca satisfeita, a condenação. Eu não ouvia mais nada. Só o zumbido do meu próprio pânico e o som do meu nome sendo cuspido como uma maldição. O segredo não estava mais escondido. Estava ali, exposto, gritando no meio de todas. Aquele não era mais o meu lar, era o meu tribunal. E eu, ali, no centro de tudo, já tinha sido condenada. Depois do show de horror no pátio, o mundo se apagou.
Eu não lembro direito como cheguei lá, mas de repente eu estava num quarto que não era o meu. Era um quartinho nos fundos do convento. Um lugar que chamavam de sala de meditação. Mas que todo mundo sabia que era solitária. Não tinha janela. Só uma cama de madeira sem colchão e uma cruz preta na parede. 2 irmãs mais velhas, com caras de poucos amigos, me empurraram para dentro. A porta bateu e a chave girou na fechadura. Claque! O som da minha vida sendo trancada. Humilhação no pátio foi só o começo. Ali, no escuro e no frio, eu entendi que aquilo era só o espetáculo. Agora viria o julgamento de verdade. Passei a noite ali sentada no chão, tremendo. Não de frio, mas de choque. Eu repassava a cena na minha cabeça. O grito da madre, os olhares de nojo, o rosto pálido do Gabriel. Ah, o Gabriel. O que seria dele? A minha carta, idiota e desesperada, tinha condenado nós 2. A culpa me roía por dentro. Era um bicho venenoso me comendo viva. Na manhã seguinte, a porta se abriu. Não era para o café da manhã. Era para o meu tribunal. Fui levada de volta à sala da Madre Inês. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Sentado atrás da mesa dela, como um rei no seu trono, estava um homem que eu nunca tinha visto. Era um homem mais velho, de batina roxa, com um anel grande no dedo e um ar de quem não estava acostumado a ser contrariado. Era o Monsenhor, o enviado do bispo. O problema tinha subido de nível. O que aconteceu naquela sala não foi uma conversa. Foi um interrogatório, frio, metódico, cruel. O Monsenhor nem olhava na minha cara. Ele falava com a Madre Inês como se eu fosse um objeto, um caso a ser estudado. Então, esta é a irmã? Ele perguntou com desdém. Madre Inês, com a minha carta na mão como se fosse um troféu, começou o massacre. Conte-nos, irmã, quando essa imoralidade começou? Eles queriam os detalhes, todos eles. A conversa na biblioteca, o confessionário, as cartas, o rapaz que fazia as entregas. Eles liam trechos da minha carta em voz alta, tirando as palavras do contexto, transformando minhas declarações de amor em provas de uma depravação calculada. Sinto sua falta a cada segundo. O Monsenhor leu, com uma voz de nojo. Que linguagem é essa para uma mulher consagrada? Isso é a linguagem do mundo, da carne. A pergunta mais temida veio em seguida. Houve contato físico? Vocês consumaram este pecado? Não! Eu gritei, as lágrimas finalmente vindo com força. Nós nunca! Ele sempre me respeitou. O Monsenhor riu, um riso seco, sem humor. Respeito? Um padre que seduz uma freira dentro da casa? De Deus! Não me faça rir, minha filha. Vocês 2 são uma vergonha para a batina que vestem. Eu tentei proteger o Gabriel. Disse que a culpa era minha, que eu o procurei, que eu insisti. Mas eles não queriam a minha versão. Eles queriam a confissão que se encaixava na história que eles já tinham decidido. No fim, eu estava exausta, destruída. Eu só assinava os papéis que eles colocavam na minha frente. Um depoimento que me pintava como uma Jezabel e o Gabriel como um demônio sedutor. Quando tudo acabou, eu tive a coragem de fazer a única pergunta que importava. E o padre Gabriel? O que vai acontecer com ele? O Monsenhor me olhou pela primeira vez, com olhos frios como gelo. O padre Gabriel não é mais um problema seu. Ele já foi removido de sua paróquia esta manhã. Será enviado para um mosteiro de reclusão no sul do país. Um lugar para padres com problemas. Para um longo período de oração e penitência. Fique tranquila. A igreja sabe como cuidar de suas ovelhas desgarradas. Vocês nunca mais se verão. Nunca mais. A frase ecoou na minha cabeça. Era uma sentença de morte. Aquele fio de esperança que eu ainda tinha, de talvez um dia
Quem sabe nos encontrarmos no mundo lá fora foi cortado. Ele estava sendo punido, trancado, por minha causa. E eu nunca poderia pedir perdão. Fui levada de volta para a solitária. Fiquei lá por 3 dias, só com pão e água. E então veio a minha sentença. Foi a Madre Inês quem a entregou, com um prazer mal disfarçado no rosto. O Monsenhor foi misericordioso. Ela disse: sua expulsão foi considerada. Mas decidimos que seria um castigo fácil demais. Você não será expulsa, irmã Cecília. Você ficará. Ficará para nos lembrar todos os dias da fragilidade humana e da gravidade do pecado. Meu castigo era viver. Viver ali, naquele inferno, como um exemplo do que não ser. Fui retirada de todas as minhas funções. Nada de biblioteca, nada de aulas de canto. Minha nova rotina era o trabalho que ninguém queria. Eu tinha que limpar as latrinas, esfregar o chão da cozinha engordurada, cuidar dos porcos que criávamos nos fundos. O trabalho mais sujo, o mais humilhante, era meu. E o pior era a lei do silêncio. Mas agora era uma lei só para mim. As outras irmãs foram oficialmente proibidas de falar comigo, a não ser para me dar ordens de trabalho. Eu comia sozinha, numa mesinha no canto do refeitório, depois que todas já tinham saído. Eu andava pelos corredores e elas se desviavam, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Eu me tornei um fantasma, uma morta-viva. Eu tinha perdido tudo. Perdi o Gabriel. Perdi meu nome, minha dignidade. Perdi a pouca fé que ainda me restava. Ali, no fundo do poço, com as mãos cheias de sujeira e o coração vazio, eu não era mais nem a Cecília, nem a irmã Cecília. Eu não era ninguém. E eu achei com toda a certeza do mundo que a minha história, a minha vida, terminava ali, naquele chão frio e sujo do convento. Os primeiros meses depois do julgamento foram um borrão de sujeira e humilhação. Eu vivia num piloto automático movido pela exaustão. Acordava antes de todo mundo. Ia para a cozinha esfregar as panelas e o chão engordurado. Depois, ia para os fundos cuidar dos porcos. Um trabalho que me deixava com um cheiro que fazia as irmãs se afastarem ainda mais de mim. Eu comia as sobras, frias, sozinha. E à noite caía na cama dura da minha cela de castigo, o corpo doendo, a alma mais... Ainda, nessa época eu não pensava, eu não sentia, eu só obedecia. E uma parte de mim, a parte que a Madre Inês e o Monsenhor queriam que vencesse, acreditava que eu merecia aquilo. Eu tinha pecado, eu tinha causado um escândalo, eu tinha arruinado a vida do Gabriel. Aquele sofrimento todo era a minha penitência. E eu a aceitei. Eu estava pagando a minha dívida. Eu me tornei o fantasma que elas queriam que eu fosse. Eu não sei dizer exatamente quando a mudança começou. Não foi um raio de luz, nem uma voz divina. Foi uma coisa lenta, silenciosa, que brotou no meio do lodo. Acho que começou com uma lembrança. Um dia eu estava de joelhos, esfregando o chão de pedra do pátio, e me lembrei de uma frase de uma das cartas do Gabriel. Ele tinha citado um poeta que dizia que amar é uma coragem. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui de joelhos não é coragem, é covardia. Aquela pequena fagulha começou a crescer. Eu comecei a pensar no nosso amor. Tinha sido tão sujo assim, tão pecaminoso. Aquele sentimento que me fez sentir viva, vista, que me fez sentir mais perto de um Deus de beleza e de poesia. Aquilo era mesmo obra do demônio? Ou o verdadeiro demônio era a frieza da Madre Inês, a crueldade do Monsenhor, o sistema que nos esmagou sem a menor piedade, não por amor a Deus, mas por amor ao poder e às regras? E foi aí que a chavinha virou. Olhando para as minhas mãos cheias de calos e sujeira, eu entendi. Aquilo não era penitência, era vingança. A Madre
Inês não queria salvar a minha alma. Ela queria me possuir. Ela queria me quebrar de um jeito que eu nunca mais pudesse me levantar, para que eu servisse de troféu, de exemplo para as outras. O meu crime não foi amar. O meu crime foi ter um segredo que ela não podia controlar. E a fúria dela era a fúria de um tirano que teve seu poder desafiado. Pela primeira vez em meses, eu senti raiva. Uma raiva limpa, quente, que me percorreu o corpo e espantou o frio da depressão. E essa raiva me salvou. Ela me fez levantar a cabeça. Eu comecei a observar. O meu trabalho humilhante me dava acesso a lugares que as outras não iam. Os portões dos fundos, por onde o lixo era retirado. A rotina do jardineiro, um velhinho que às vezes deixava a chave no portão da horta enquanto ia almoçar. Eu, que antes andava de cabeça baixa, agora andava com os olhos atentos, mapeando o meu presídio, procurando por uma brecha. A decisão nasceu junto com a raiva. Eu não ia dar à Madre Inês o gostinho da vitória. Eu não ia morrer ali, como um animal de carga, triste e esquecido. O amor que eu senti pelo Gabriel foi a coisa mais real e bonita da minha vida. E eu não ia deixar que a história dele terminasse assim, definida por eles como algo sujo e vergonhoso. Eu precisava honrar aquele amor. E a única forma de fazer isso era sobrevivendo. Era salvando a única pessoa que eu ainda podia salvar. Eu mesma. Ficar ali significava perder o amor para sempre. Porque significava aceitar a versão deles. Deixar que eles o transformassem em cinzas. Ir embora. Ir embora era a única forma de manter a memória dele viva dentro de mim. Intacta. Como um tesouro. Eu não sabia se o veria de novo. Provavelmente não. Mas eu precisava sair dali por nós dois. Para que a Cecília que o Gabriel amou não morresse de verdade. A escolha estava feita. E ela era aterrorizante. Sair significava ir para o nada. Eu não tinha um centavo no bolso. Eu não tinha uma família para quem voltar. Meu pai e minha mãe ficariam horrorizados, envergonhados. Eu não tinha nenhuma habilidade para o mundo lá fora, além de saber rezar em latim e esfregar chão. O convento, por pior que fosse, era um teto e um prato de comida. O mundo era um abismo. Mas eu preferia saltar no abismo a morrer afogada, lentamente naquele poço. Meu plano era simples, quase estúpido de tão simples. Não tinha corda feita de lençóis nem túneis secretos. Meu plano era simplesmente sair andando. Eu notei que toda sexta-feira, bem cedo, um caminhão vinha buscar o lixo e os restos da horta. O portão dos fundos, o que dava para uma estradinha de terra, ficava aberto por uns 10 minutos. E o velhinho que supervisionava era meio surdo e distraído. Seria a minha chance. Eu sairia com a roupa do corpo. O meu hábito surrado de trabalho. Não levaria nada. Nada além da minha raiva, da minha saudade e da minha teimosia. Naquela noite, deitada no chão duro da minha cela pela última vez, eu me senti estranhamente em paz. O medo estava lá. Um bicho gelado no fundo da minha barriga. Mas ele não era mais o meu dono. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. Eu não pedi perdão a Deus. Eu pedi coragem. Eu não sabia o que me esperava do outro lado, do muro. Provavelmente a fome, o frio, a solidão, o nada. Mas o nada, pela primeira vez, parecia muito melhor e mais cheio de esperança do que o inferno que eu estava vivendo. A irmã Cecília, a pecadora, a humilhada, ia morrer ali, naquelas paredes. E a Cecília finalmente, no dia seguinte, ia tentar nascer de novo. Naquela sexta-feira, antes mesmo de o sol nascer, eu já estava de pé. O medo e a adrenalina eram o meu despertador. Fui para a cozinha, fiz meu trabalho como sempre, o estômago revirado. Quando ouvi o barulho do caminhão de lixo chegando, meu coração pareceu que ia parar. Era agora ou nunca.
Com a desculpa de levar um último saco de folhas secas, eu caminhei em direção ao portão dos fundos. Não olhei para trás. Se eu olhasse, eu sabia que ia fraquejar. O velhinho jardineiro acenou para mim, distraído. E eu passei pelo portão. Simples assim. Eu caminhei para fora do convento, com a mesma naturalidade de quem vai varrer a calçada. E continuei andando. O ar do lado de fora era diferente. Tinha cheiro de mato molhado, de poeira de estrada, de liberdade. Um cheiro que eu não sentia há mais de 10 anos. Pela primeira vez, não tinha um sino para me dizer o que fazer. Não tinha ninguém me vigiando. Eu estava livre e completamente, apavorantemente perdida. As primeiras horas foram uma mistura de euforia e pânico. Eu andei sem rumo pela estradinha, de terra, que virou uma estrada asfaltada, que me levou até a rodoviária de uma cidade que eu nem sabia o nome. O mundo era barulhento, rápido, colorido. As pessoas me olhavam de um jeito estranho, com o meu hábito de trabalho sujo e rasgado. Eu era um alienígena. A fome começou a apertar. A sede secou minha boca. O dinheiro que eu não tinha fazia uma falta imensa. A liberdade, eu descobri, tinha um preço bem alto. Passei a primeira noite encolhida num canto da rodoviária, fingindo que estava esperando um ônibus que nunca ia chegar. Tentei rezar, mas as palavras não vinham. Para que Deus eu ia rezar? O Deus da Madre Inês que me condenou? Eu me senti mais sozinha ali, no meio de tanta gente, do que na minha cela de castigo. Foi no segundo dia que a minha sorte, ou a minha fé, começou a mudar. Eu estava sentada na calçada de uma feira, com o estômago roncando, vendo as pessoas passarem, quando uma senhora, uma vendedora de frutas, com um rosto redondo e um sorriso gentil, parou na minha frente. "Você tá com fome, minha filha?" Ela perguntou. Eu só consegui fazer que sim com a cabeça, com vergonha. Ela não me fez um sermão, não me perguntou de onde eu vinha. Apenas me estendeu uma maçã e uma garrafa d'água. Eu comi aquela maçã como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. E chorei, chorei de gratidão. Ela me viu chorar e me puxou para a sua barraca. "Vem, senta aqui um pouco, descansa." O nome dela era Marta, e a dona Marta foi o meu anjo da guarda. Ela me ouviu, sem me julgar. Contei uma versão resumida da minha história, e ela só balançava a cabeça com compaixão nos olhos. Naquele dia, ela me levou para a casa dela, uma casinha simples, nos fundos de um quintal. Me deu um prato de arroz com feijão e um ovo frito. E eu chorei de novo, porque não era só comida, era cuidado, era bondade. A primeira que eu recebia em muito tempo. E ela me deu a primeira peça da minha nova vida. Um vestido florido, velho e desbotado, que tinha sido da filha dela. Tirar o hábito foi como tirar uma pele pesada, cheia de memória e dor. Quando me olhei no espelho com aquele vestido, eu não reconheci a mulher que estava ali. Mas eu sabia, pela primeira vez, que era eu, a Cecília. Fiquei com a Dona Marta. Comecei a ajudá-la na feira, a carregar caixas, a vender frutas. Aprendi a lidar com dinheiro, a conversar com as pessoas. Era um trabalho duro, mas era um trabalho honesto. E, pela primeira vez, eu recebia um sorriso em troca, não um olhar de desprezo. Aos poucos, eu fui voltando a viver. Aprendi a rir de novo. A primeira vez que eu dei uma gargalhada de uma piada boba que a Dona Marta contou, eu mesma me assustei. Com o som. Era a minha risada. Eu ainda a tinha. E a minha fé? Ela mudou também. Eu parei de ir à missa. A igreja, o prédio, as regras. Aquilo tudo me dava calafrios. Mas eu não perdi Deus. Pelo contrário, eu comecei a encontrá-lo em todos os lugares onde me disseram que ele não estava. Eu o encontrava na gentileza da Dona Marta,
no sol da manhã batendo nas laranjas da feira, na conversa com um cliente, na minha própria força de ter sobrevivido. Minha oração virou a gratidão que eu sentia no fim de cada dia, deitada numa cama limpa, em paz. Eu descobri que Deus estava do lado de fora do convento o tempo todo. Eu é que estava presa. E o Gabriel? Durante muito tempo, eu sonhei em reencontrá-lo. Cheguei a procurar, a perguntar a padres de outras cidades, mas era como procurar uma agulha num palheiro. A igreja é muito boa em fazer as pessoas desaparecerem. Com o tempo, eu entendi que a nossa história juntos tinha acabado naquele corredor do convento. E eu precisei aceitar isso. Aceitar que o nosso amor não foi feito para ser vivido, mas para ser uma lição. Uma lição de coragem. Hoje, anos depois, eu tenho a minha vida. Uma vida pequena, simples, mas é minha. Eu aprendi a costurar. Trabalho por conta própria. Continuo morando perto da Dona Marta, que virou a família que eu escolhi. Eu nunca mais me apaixonei daquele jeito, mas aprendi a me amar. A amar a mulher que sobreviveu. Eu não sei onde o Gabriel está. Rezo do meu jeito para que ele tenha encontrado a paz, assim como eu encontrei a minha. O nosso amor foi um pecado que a igreja nos fez pagar muito caro. Mas foi esse pecado que me deu a força para fugir. Foi a memória do amor dele que me impediu de me entregar à escuridão. Meu nome é Cecília, e esta não é uma história sobre um amor que me destruiu. É a história sobre um amor que, no fim das contas, me libertou.